Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pela Jéssica. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, meu nome é Jéssica, eu sou do Rio de Janeiro e hoje vou contar o meu relato que aconteceu mais ou menos há uns 3 anos atrás numa outra casa onde eu morava. Eu tenho um amigo que foi morar em Curitiba porque a gente trabalhava junto e a gente sempre foi muito próximo mesmo. Inclusive depois da mudança dele para outro estado a gente continua mantendo contato, a gente se fala praticamente todos os dias. E a gente sempre teve um interesse muito grande, uma curiosidade nesses assuntos sobrenaturais. Inclusive, eu e ele, recentemente, a gente se descobriu como espíritas. A gente se identificou com a doutrina, com a religião. Então, hoje a gente se encontra dessa forma. Só que antes dele se identificar como espírita, ele tinha algumas dúvidas em relação a muitas coisas. Ele tinha muitos questionamentos sobre Bíblia. Ele tinha muitas dúvidas. Então ele não entendia muitas coisas que tem na Bíblia. Ele acabou se envolvendo com o satanismo. Ele aderiu a essa seita, ele até começou a fazer alguns rituais, conheceu alguns grupos dessa seita, começou a fazer parte da seita satânica. E a gente conversava muito sobre esses assuntos. Eu sempre falava para ele não, dava o meu ponto de vista, falava para ele que isso não era o correto, nem tudo é assim, mas que a gente não tem que se revoltar contra Deus dessa forma. Ele seguiu, ele continuou, ele falava muito sobre isso comigo, ele falava muito sobre o satanismo, o ponto de vista dele, de uma forma que fazia com que quem estava escutando parecia que o diabo era bom. Ficou com um véu na mente dele, nos olhos dele, e ele entendia dessa forma, que Deus era um injusto. Enfim, a gente discutia muito sobre esses assuntos e eu tentava colocar na cabeça dele que não era bem assim, que ele deveria parar de seguir essas coisas, que ele deveria abrir os olhos dele e ver que o que ele estava falando era algo muito distorcido, né? Não era algo bom, porque não tem como ser bom. Só que de tanta gente conversar, de certa forma, ele acabou fazendo com que eu também começasse a questionar certas coisas. E eu comecei a pensar, será que ele tem razão? Será que tudo que Deus faz realmente é duvidoso? Será que Deus realmente é ruim? Será que o diabo realmente é bom? E eu comecei a me questionar, e eu comecei a pensar, e eu comecei a pesquisar. E ele cultuava um demônio, que eu não vou citar o nome, porque a gente fala as coisas, tudo que está à nossa volta ouve, né? Porque a gente nunca está sozinho. A gente sempre está rodeado de espíritos que a gente não vê, mas a gente sabe que está perto. Né? Pode ser bom, pode ser ruim, então eu prefiro não falar o nome. E ele começou a fazer altar para esse demônio. Ele orava, ele comprava velas pretas, ele fazia orações, ele fazia pedidos, inclusive pedidos que ele conseguiu realizar, e segundo ele foi através desse ser que ele começou a cultuar. E visto isso, eu comecei a pensar, então será que isso é verdade? Será que é tão fácil assim? Será que é só eu fazer uma oração, começar a cultuar um outro ser totalmente oposto a Deus? Será que eu vou conseguir? E aí eu comecei a ficar com essas dúvidas na minha cabeça, porque eu tenho um relacionamento muito conturbado. Teve um dia que eu tive uma briga muito séria com o meu companheiro, e aí no momento de desespero eu lembrei que o meu amigo falou para mim que tudo que a gente quisesse, a gente poderia fazer uma oração, fazer um pedido, acender uma vela, que a gente seria ouvido por esse outro ser e que a nossa vontade seria atendida. Então, nesse momento meu de desespero que eu tive, que eu estava tendo brigas constantes no meu relacionamento, eu queria que ele saísse de perto de mim, eu queria que ele fosse embora. E eu não sabia como fazer isso. Ao mesmo tempo eu queria ele comigo, mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo me fazia mal. Então eu pedi. Eu nunca vou esquecer disso. O meu amigo me falou que a cor desse ser que ele cultuava era verde. E que sempre que a gente fosse fazer alguma oração ou montar um altar para esse ser que ele cultuava, deveria ser uma vela verde. E a cor dele, a cor do sigilo dele era verde. Eu saí com meu companheiro, a gente saiu, foi fazer alguma coisa.
Só que a gente acabou brigando no meio do caminho. Quando eu cheguei em casa, ele foi dormir. E eu fiquei acordada porque eu não conseguia dormir, porque eu estava desesperada, eu não aguentava mais aquilo. Eu queria um fim naquele problema, eu queria acabar com aquela situação, porque ao mesmo tempo eu queria que acabasse, mas eu também não sabia pôr um ponto final. Eu não conseguia acabar com aquilo porque eu gostava dele, eu tinha esperança disso mudar. Então, no momento de desespero, eu fui lá na cozinha, isso era de madrugada, ele estava dormindo no quarto. E eu fui lá na cozinha, peguei uma vela branca e comecei a orar para esse ser que o meu amigo cultuava. E eu orei, eu falei, olha, eu me ajoelhei na sala, peguei a vela, levei lá para a sala, me ajoelhei no sofá. Mas eu te peço com todo o meu ser, eu não lembro as palavras certas que eu falei, mas eu falei algo parecido. Hoje eu não tenho uma vela verde, eu tenho uma vela branca, mas eu acendo essa vela e te peço com todo o meu ser que tira fulano da minha vida, que tira ele da minha vida, que faça eu esquecer, que faça a gente acabar, porque eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais essas brigas, essas confusões. Eu quero que acabe isso. E eu te peço, e eu falava o nome desse ser várias vezes, eu pedia, eu me ajoelhei, eu pedi com toda a minha fé, a minha esperança, a minha vontade de que aquilo acontecesse. Só que não era uma vela verde, era uma vela branca. E a cor desse daimon é verde. Eu só fui diante daquilo que meu amigo me passava. E aí tá, acabei de orar, eu acho que eu apaguei a vela. Teve uma hora que eu acabei, levantei, fui no banheiro, lavei o rosto, tentei ficar mais calma. E quando eu tava indo pro quarto, o meu namorado, ele levantou e foi até a mim e falou, Jéssica, que luz verde é essa que percorreu o quarto todo? Nossa, eu fico até arrepiada só de falar. Parecia um laser passando assim no quarto inteiro por cima do meu corpo. Uma luz verde. O que foi aquilo? Eu não falei nada pra ele, obviamente, porque a gente estava brigado. Eu não ia falar também o que eu estava pedindo, que era para um ser demoníaco, nada disso. Que aí ele ia ficar com mais ódio de mim. Mas aquilo ficou na minha cabeça até hoje, eu nunca mais esqueci, porque justamente era a cor específica desse daimon, que era a cor verde e era a cor da vela que eu não tinha, que eu falei várias vezes, eu não tenho a vela verde, mas eu te peço que com a vela que eu tenho e atenda ao meu pedido. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei pra ele, eu não sei, você deve ter sonhado alguma coisa. Mas foi uma coincidência muito grande, porque justamente assim que eu terminei a oração, e ele ele estava dormindo, ele acordou com essa claridade no quarto, com essa luz verde que ele falou que passava, como se estivesse escaneando assim, ele todinho, no quarto todo. E aí aquilo ficou na minha cabeça, aí no dia seguinte eu conversando com meu amigo, falei tudo pra ele que tinha acontecido. E falei, olha, eu não quero mais isso, eu me arrependo, eu fiz isso sem saber, no momento de desespero, tô com medo. E aí esse meu amigo tem uma outra amiga que também cultua esse mesmo demônio e que tinha contato direto, que conversava com ele, que cultuava muito firmemente já há muitos anos. E aí o meu amigo contou o que aconteceu comigo para essa amiga dele, né, que tinha mais experiência. Essa amiga do meu amigo falou pra ele, olha, fala pra ela, esse demônio falou pra essa amiga do meu amigo que foi eu mesmo que estava lá e que ele não é pra ela. Ou seja, que era ele mesmo que estava lá naquela noite naquele quarto e que o meu pedido foi atendido e que ele não era um homem pra mim. E naquele mesmo momento eu falei, não, eu quero quebrar isso aqui agora, eu não quero mais isso. Eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa. E a gente sempre escuta que quando a gente quebra, quando a gente pede alguma coisa para eles e a gente volta atrás, sempre acaba acontecendo alguma coisa de ruim, sempre acaba acontecendo alguma coisa, né? Porque é algo muito sério, é uma força muito grande que a gente mexe. Eu fui atendida. E depois, logo no dia seguinte, me voltar atrás e pedir que nada disso aconteça, e pedir que tudo volte atrás, e não é brincadeira, não é uma coisa que você pede e depois você fala que não quer mais, não é assim. E uma semana depois, se eu não me engano, não lembro exatamente quanto tempo depois, mas eu lembro que um pouco tempo depois aconteceu uma coisa comigo, eu quebrei meu dedo. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, não posso garantir, mas eu acho que tem alguma coisa a ver, porque eu simplesmente tropecei e quebrei um dedo. Foi um tropeço assim tão ridículo que não teria como eu ter quebrado nada. Foi uma coisa muito simples, muito boba. E eu quebrei 2 dedos da mão, tive que operar, colocar placa. E até hoje eu tenho um problema nesse dedo, eu não consigo fechar a minha mão. Então foi logo depois que eu fiz esse pedido e voltei atrás, falei que não queria nada daquilo. Então eu acho, pra mim, né,
no meu entendimento, que isso foi sim um castigo, né, uma consequência que eu tive por ter mexido com forças ocultas sem ter o devido conhecimento e logo depois ter voltado atrás e pedido para acabar, porque essas coisas a gente não pode ser assim. Então isso é uma coisa que ficou guardada na minha cabeça. Eu nunca vou esquecer desse momento, porque eu não vi essa luz. Quem viu essa luz verde foi ele, foi o meu namorado, que eu pedi para poder se afastar de mim. Então ele não sabia de nada, né? Ele estava dormindo, ele não sabia de nada. Então foi justamente a cor, e viu que é a cor referente à vela específica que esse Daimon gosta que acenda. Então, assim, pode ser que não seja nada a ver, pode ser que seja tudo coincidência, mas assim, eu não acredito em coincidências. Eu sei que tudo tem uma explicação e foi uma coincidência muito grande ter visto essa luz justamente no momento que eu estava fazendo aquela oração com toda a minha vontade e falando para ele que eu não tinha a vela da cor que ele queria, mas que eu estava ali com uma vela branca, mas como se fosse representando uma vela verde. Tá, então esse foi o meu relato de hoje. Agradeço a todos os inscritos do canal e espero que eu tenha mais relatos futuramente para passar para vocês. Muito obrigado, Jéssica, por compartilhar seu relato aqui no canal. Para os inscritos que quiserem enviar seus relatos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp do canal. Por esse link, vocês poderão falar diretamente comigo. Envie seu relato, sua história para o canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando para ajudar o canal. Seja bem-vindo quem está chegando hoje aqui no canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.